Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o workshop Música Sem Barreiras. Esse workshop é uma contrapartida de um projeto que foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, que é uma lei de incentivo e fomento à cultura. Esse projeto ele foi contemplado no edital 2408 e o propósito geral desse workshop é de ser uma iniciação, de ser um fundamento para você que quer ingressar nesse mundo do áudio ou que tem curiosidade sobre o mundo da produção musical. Todo o material foi preparado pensando em ser um material acessível e também um material que traz uma realidade mais próxima de pessoas iniciantes. Então, todos os conteúdos, todas as indicações de equipamentos, de softwares, vai ser pensando para ser o mais custo-benefício possível e o mais intuitivo possível também. Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Elaine, eu tenho 23 anos, sou multi-instrumentista, compositora e recém-formada em produção musical. A música sempre foi minha paixão. Desde criança eu sempre tive a oportunidade de estudar música em Iracemápolis, Eu fiz várias oficinas culturais de música, Minha primeira oficina foi de violão, eu tinha 11 anos. E depois daí eu fui cada vez mais me apaixonando pela música e aprendendo outros instrumentos. E na adolescência surgiu essa paixão por produção musical. E hoje estamos aí. Poder trazer esse workshop para o município, depois de tudo isso que eu vivi, todos esses anos que eu estudei música na cidade, é muito gratificante porque é uma maneira de eu retribuir tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei. Mais uma vez, pontuando aqui os objetivos do workshop. O principal objetivo é apresentar os fundamentos da produção musical e oferecer uma iniciação acessível ao uso de ferramentas, conceitos e fluxos básicos, permitindo que qualquer pessoa possa dar os primeiros passos nesse universo, independente do que você tem em mãos no momento. Se você tiver um celular, você já consegue começar a produzir música, a fazer música, a trabalhar com áudio, E o objetivo do workshop é trazer informações que abrangem essas duas possibilidades, E essa oficina ela também conta com um e-book que está em desenvolvimento, e será disponibilizado para você também, de forma gratuita, para você acessar todos os links, de equipamentos que eu vou falar aqui, como também de softwares, plugins que eu vou indicar aqui também. Então, logo mais vai estar disponível para vocês acessarem também. Agora, a gente vendo um pouquinho aqui sobre o que nós vamos ver nesse workshop, A gente vai falar um pouquinho sobre a história do áudio, a gente também vai falar um pouquinho sobre montar um home studio e também como produzir uma música, falando um pouco sobre o áudio. Você já se perguntou como que se dá o fenômeno do som, Como que a gente escuta, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas, basicamente, o som ele é um fenômeno físico natural e o som ele se propaga através de ondas, Ondas sonoras. O formato mais natural, mais comum é a onda senoide e ela é uma onda tridimensional, ou seja, ela se propaga em todas as direções, Coloquei até essa imagem aqui para ilustrar um pouquinho. E ela se propaga por meios materiais, Então, tudo aquilo na natureza que tem a capacidade de vibrar vai gerar um som, porque o som basicamente são frequências, E as frequências, para elas serem geradas, elas precisam de um estímulo, precisa de uma pressão sonora, uma pressão no ar. E aí essas frequências elas são geradas em formatos de ondas, E elas chegam até nossos ouvidos. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de qualquer coisa que eu vou falar aqui, vocês também podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo da melhor maneira possível, tudo bem? Partindo aqui para o próximo slide, A gente vai falar agora um pouquinho sobre como o nosso ouvido, ele percebe essas frequências, como o nosso ouvido, ele capta o som, Então, a gente pode dividir aqui nosso sistema auditivo em 3 partes para ficar mais fácil de entender. A gente tem o nosso ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo ele funciona como uma concha acústica. Pode perceber que o nosso ouvido, a nossa orelha, tem esse formato meio redondo, que é a maneira como o nosso ouvido ele capta o som. E ele funciona como uma concha acústica e capta as ondas sonoras e direciona elas para o nosso ouvido médio. Nosso ouvido médio ele percebe essas flutuações no ar. Como eu falei, as frequências elas são geradas por estímulos que geram uma pressão no ar. E aí, o ouvido médio, ele transmite essas flutuações, essas percepções de flutuações do ar para o nosso ouvido interno, que é o que meio que vai traduzir essas frequências para o nosso cérebro, que vai enviar os estímulos que a música está provocando em nós para o nosso cérebro. E é aí que entra o que você gosta de ouvir, o seu gosto musical,
tem muito a ver em como você percebe e interage com essas frequências. Isso é até muito profundo de falar, porque cada um tem um gosto musical diferente e cada música, ela causa uma percepção diferente nas pessoas, né? Justamente por conta das frequências. Frequências são muito poderosas. Cada nota musical é uma frequência. Uma vez que a música é um conjunto de frequências que estão em harmonia ali para causar uma coisa coesa para a gente interpretar, a música ela tem um poder muito grande de impactar literalmente como nós nos sentimos, as nossas emoções. Então isso é algo muito importante a se pensar. Você que deseja trabalhar com música, é uma responsabilidade também, né? Tem a parte criativa, tem a parte artística, mas tem a parte da responsabilidade, porque o profissional do áudio, ele manipula frequências, ele trabalha com frequências, e frequências, elas têm esse poder de impactar a vida das pessoas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a curva de Fletcher e Mulson. O que significa isso? O que é essa curva? Bom, basicamente, esse gráficozinho aqui, ele ilustra como que o nosso ouvido, como que a nossa audição reage a certas frequências. Então, aqui desse lado, do lado esquerdo aqui, a gente tem o nível de pressão sonora, medido em dBs. Isso aqui, no caso, seria a amplitude, seria o volume. E a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. E aqui embaixo, a gente tem o range de frequências, né? Então, uma curiosidade aqui para a gente entender. O ouvido humano, ele só capta frequências de 20 a 20 mil Hz, certo? E tem uma coisa muito interessante também. A gente pode dividir as frequências em graves, médias e agudas. A grosso modo, a gente vai pensar dessa maneira por enquanto. Grave, médio e agudo. Quanto mais baixo o número aqui, menor é a frequência. E quanto mais alto o número aqui, maior é a frequência. Só que quando a gente fala de menor e maior, a gente não está falando de volume em termos de frequência. A gente está falando sobre quão grave aquela frequência é ou quão aguda ela é. Ou seja, quanto menor o número aqui, mais grave vai ser o som. E quanto maior a frequência, mais aguda vai ser o som. Então, quando se trata de frequência na música, a gente fala de altura, baixo ou agudo. Altura, nesse sentido, não quer dizer volume, não quer dizer intensidade. Quer dizer range de frequências. Agora, o que significa esse gráfico aqui? Quanto mais grave, quanto mais baixa for a frequência, maior vai ter que ser o volume para a gente conseguir ouvir. O que significa isso? Significa que os nossos ouvidos não são tão sensíveis para ouvir frequências graves, para ouvir frequências baixas. Então, para a gente conseguir ouvir um som na frequência de 20 Hz, a gente precisaria desse nível de volume aqui, desse nível de amplitude aqui. 80 dBs ali. E aí, conforme vai aumentando as frequências, percebam que o volume vai ficando mais baixo. O que significa isso? Que o nosso ouvido ele é muito sensível para perceber frequências agudas. Sabe quando você está em um ambiente e do nada dá aquele som agudo de microfonia que já parece que machuca o ouvido? É justamente esse gráfico ilustrando aqui, ó. Quanto mais alta a frequência, menor é o volume para a gente conseguir perceber. Então, algumas frequências, assim que elas começam a soar, a gente já sente na hora, já sente aquele incômodo. Por quê? Porque elas são extremamente agudas e nós temos uma sensibilidade maior para percebê-las. E se a gente ficar muito tempo exposto a essas frequências agudas, a gente pode acabar tendo a nossa audição prejudicada. Então, isso aqui é mais para a gente entender isso. Quanto menor a frequência, quanto mais grave a frequência, maior tem que ser o nível de volume, de amplitude para a gente ouvir. E quanto maior a frequência, menor é o volume para a gente ouvir, porque a nossa sensibilidade é maior, certo? Como eu disse antes, qualquer dúvida vocês podem estar perguntando aí que eu vou responder, tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que é o áudio, porque até então a gente estava falando sobre som. O som e o áudio são coisas diferentes. Aqui a gente vai perceber que o áudio, ele nada mais é do que o registro do som. O que significa isso? O áudio, basicamente, é quando a gente pega, vamos dizer assim, um pedaço do som e a gente consegue meio que colocar ele de alguma forma em algum lugar. Então, por exemplo, qualquer som, um som aleatório, sei lá, uma palma, certo? Isso aqui é um som. Agora, se eu gravar esse som da minha palma, esse som virou um áudio, porque eu registrei ele. O áudio, ele é o registro do som. E a gente tem dois tipos de áudios diferentes. A gente tem o áudio analógico e o áudio digital. Basicamente, o áudio analógico, ele é
transmissão e manipulação de sinais elétricos contínuos. E a captação se dá através de cabos e microfones que captam a movimentação no ar e transformam em sinais elétricos. Então, um exemplo, a grosso modo, a guitarra, por exemplo. Quando a gente conecta a guitarra através de um cabo em um amplificador, o som que está sendo emitido daquele amplificador é um som analógico, porque o som da guitarra está sendo transmitido através do cabo para aquele amplificador. A guitarra está captando a movimentação no ar. Conforme a gente está tocando aqui, executando as notas, a gente está transmitindo tudo através do cabo para o amplificador. Isso é um exemplo de som analógico. E a captação do som analógico se dá através disso, de cabos, de microfones. O áudio digital, por sua vez, é a representação digital de uma onda sonora por meio do código binário. Então, o que significa isso? O áudio digital ele é a representação do áudio analógico dentro do mundo virtual, dentro do mundo digital que usa o código binário. E é aí que a gente vai entrar depois na produção musical como nós conhecemos hoje. Hoje está muito mais fácil, muito mais acessível, a gente consegue fazer uma música inteira usando o computador. E o formato de áudio que a gente trabalha no computador é o formato digital. O som digital é a representação digital de uma onda sonora através do código binário. Porque quando a gente trabalha com áudio no computador, precisa ter uma conversão do sinal analógico para o computador, para ele conseguir ler aquele áudio para que a gente consiga trabalhar no software. E uma coisa importante aqui, a precisão dessa representação, ela depende da taxa de amostragem e do bit depth. O que significa isso? Quanto maior o valor desse parâmetro aqui, do bit depth, mais fiel ao som analógico aquele áudio digital vai ser. O que significa isso? Coloquei aqui essa imagem para ilustrar para vocês. Quando a gente for ver mais para frente sobre equipamentos, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas quando a gente envia um áudio para dentro do computador, há essa conversão do áudio analógico para áudio digital. Essa conversão geralmente é feita através da interface de áudio, que é onde a gente pluga o instrumento ou o microfone e a placa de áudio vai transmitir para o software dentro do computador o que a gente está fazendo. E a placa de áudio ela faz essa conversão de sinal, do sinal analógico para o sinal digital. E, para poder ter essa conversão de sinal, precisa ter esse parâmetro aqui, bit depth, que é a taxa de amostragem. Ou seja, o código binário, que é 0,1. Em termos de áudio, a gente sabe que a onda sonora a gente tem o formato senoide, e na hora da conversão dessa onda analógica para a onda digital, o computador ele vai ler dessa forma aqui, nessa linguagem, que é a linguagem binária. E se vocês derem um zoom em qualquer onda de áudio, por melhor que ela seja, a qualidade dela, vocês vão perceber que ela vai ter esses formatos quadradinhos aqui. O que isso significa? Significa que esse áudio aqui é digital. Porém, se a gente olhar para um áudio e ver ele nesse formato aqui, a conversão não está muito fidedigna ao sinal analógico. Porque a taxa de amostragem aqui é muito pequena. Um bom áudio digital, uma boa conversão, ela precisa ser minimamente dessa forma aqui. Ela precisa ser o mais parecida com o áudio analógico possível, certo? Mesmo que em termos de código binário. Então, ela vai ter esse formato aqui mais redondo, mais parecido com o formato natural, certo? Porém, ela é um formato digital. Ela é a conversão de uma onda analógica para uma onda digital. E por mais que ela seja parecida com uma onda analógica natural, ela é uma onda de áudio digital. Porém, a qualidade dela, a gente pode julgar que está boa, porque a taxa de amostragem de bit depth está alta, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, também pode perguntar, que eu vou estar respondendo, tá bom? Agora a gente vai passar aqui para um ponto também muito importante, que é os parâmetros do som. São alguns parâmetros que caracterizam o som como tal. E o som ele possui essas características, né, que nos permite diferenciá-lo de outros sons e também de percebê-lo. A gente pode definir esses parâmetros como altura, intensidade, duração e timbre. Como eu falei no slide anterior, né, quando a gente fala de altura aqui, a gente não está falando de volume. A gente está falando de grave ou agudo. A gente está falando de frequências. Então, dentro do universo da produção musical, especialmente de parâmetros do som, quando a gente fala em altura, a gente está falando sobre frequências e não sobre volume, certo? Dentro da produção musical, o volume a gente caracteriza como a intensidade, certo? A intensidade daquela onda a gente caracteriza como o volume. Então, lembrem, altura e intensidade são coisas diferentes. A altura caracteriza grave ou agudo, que são as frequências,
E a intensidade é o volume, certo? A gente também tem a duração, que é o tempo de duração daquela onda sonora, daquele som. Lembrando que todo som é uma onda sonora, certo? E o timbre é a característica daquele som. Cada som tem uma característica, cada som tem um range de frequências específico, certo? Então, os sons que são mais graves, o timbre deles vão ter mais frequências graves. Os sons que são mais agudos, o timbre deles vão ter mais frequências agudas, e assim por diante. E na produção musical, esses parâmetros são determinantes para a maneira como a gente faz música. Por quê? Porque eles influenciam a escolha de timbres que nós vamos fazer, o equilíbrio entre os instrumentos, porque, como eu falei, cada instrumento tem uma frequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, a organização da música no geral e a clareza do som, porque todo instrumento ele tem uma frequência que representa a nota fundamental dele e os harmônicos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre montar um home studio. A gente vai sair um pouco desse universo do som, do áudio, a gente já viu bastante coisa, e agora a gente vai falar sobre montar um home studio. O que você precisa para fazer música? O que é mais importante? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, sobre os principais equipamentos para a gente montar um home studio. E ainda mais hoje, que equipamentos de música são muito caros, todo momento o dólar está a um preço diferente, então isso influencia muito na compra de equipamentos. E a gente também vai trabalhar com duas realidades. A realidade de quem tem apenas o celular como estação de trabalho de áudio, e quem já tem um computador. E é possível trabalhar com ambos, porém com abordagens diferentes. E uma coisa que é importante ressaltar também é que o ambiente que você escolher como seu ambiente de trabalho ali, como seu home studio, vai determinar o tipo de equipamento que você precisa comprar para conseguir um resultado bom, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo slide, porque que isso influencia. A gente vai falar agora sobre isolamento e tratamento acústico. Como a gente viu no início, a onda sonora ela é tridimensional, né? Ela se propaga em todas as direções. Isso significa que o ambiente tem um impacto muito importante na maneira como o som é reproduzido e em como nós percebemos o som, certo? Então, quando a gente vai começar a trabalhar com áudio, a gente precisa pensar no ambiente que a gente tem para fazer isso. Porque dependendo do ambiente que a gente escolher, a gente vai ter alguns problemas em relação a frequências, em relação a ruídos, em relação a barulhos externos. Então, tudo isso precisa ser pensado. E uma maneira da gente corrigir isso é com tratamento e isolamento acústico. O isolamento acústico, basicamente, é quando a gente não deixa que o som de um ambiente passe para fora, nem que ruídos de fora passem para dentro daquele ambiente. O tratamento acústico, por sua vez, é quando a gente trata aquele ambiente por dentro para que a gente consiga ter uma resposta equilibrada de frequências. Porque, como eu falei, o ambiente ele interfere em como nós ouvimos, percebemos o áudio e em como ele é reproduzido. Se o ambiente não tem tratamento acústico, a gente vai ter sobra de frequências, a gente vai ter deficiência de outras frequências, a gente vai ter muito eco, muita reverberação, e isso não é interessante para a gente conseguir um resultado legal. Então, a gente precisa do tratamento acústico, que é quando a gente configura o ambiente para alcançar uma resposta sonora equilibrada, de modo que o que a gente escute, que vai sair da nossa caixa de som, dos nossos monitores de áudio, não tenha interferência de excesso ou escassez de frequências. Então, assim, o ideal é, se você vai trabalhar com áudio e você pretende ter isso como profissão, que você pense em investir em algum momento em tratamento e isolamento acústico. Mas no primeiro momento, isso não é essencial. Por mais que você não consiga fazer isso agora, você ainda vai conseguir trabalhar com áudio e eu já vou explicar um porquê. Bom, como eu falei antes, né, o isolamento acústico é a gente criar barreiras para impedir a passagem de som entre ambientes, né, de modo que o som externo não entre para dentro e nem o som de dentro vaze para fora, né? E geralmente, como que eles fazem isso, né? Eles colam materiais muito densos nas paredes que eles meio que filtram, né? Eles absorvem o som para poder não deixar que passe para fora. E também serve como uma barreira para não deixar que o som externo passe para dentro. E o tratamento acústico, eles usam materiais dentro da sala, né, dentro do ambiente, que controlam reverberações e frequências que vão ficar sobrando ali para poder deixar o ambiente equilibrado. E um ponto importante, se você vai investir nisso no primeiro momento, é que você escolha um profissional que entenda disso, seja um engenheiro de áudio, seja um técnico de som, porque o tipo de material que você vai usar, as medidas do material que você vai usar,
Tudo isso vai depender do ambiente que você tem ali. Então, o profissional do som, ele vai indicar para você o que você tem que fazer, o material que você tem que comprar, aonde você precisa posicionar cada coisa. Então, antes de tudo, consulte alguém que entenda. Esses espaços são bem comuns em estúdios profissionais. Então, se você for, por exemplo, numa gravadora, em um estúdio, de gravação, você vai perceber que todos os ambientes eles têm esse tratamento e esse isolamento acústico. E, infelizmente, esse tipo de material que usa para construir esse tipo de ambiente, eles não costumam ser baratos, porém, isso não impede você de fazer música. A gente vai ver a seguir os equipamentos que a gente precisa para montar um home studio e quais são indicados para cada situação e a diferença entre eles. Então, eu coloquei aqui 3 categorias, para a gente entender um pouco melhor. A categoria de artista, músico, produtor, beatmaker. O que é essencial para você começar? Bom, categoria artista. Se você tiver um celular, um tablet ou um computador, você já tem o principal aí para você começar. Depois você vai precisar de uma DAW. O que é uma DAW? É uma estação de trabalho de áudio, é um programa que você vai usar para produzir música. Em seguida, você vai precisar de uma interface de áudio, porque se você é artista, você vai querer gravar suas músicas, E você vai precisar conectar um microfone ao seu computador para você gravar. E a interface de áudio, como eu falei, ela é a responsável por fazer essa conversão do sinal analógico para o sinal digital. Ela é responsável por mandar sua voz para dentro do software, dentro do computador, certo? Outra coisa que a gente vai ver aqui agora também é microfone, especificamente microfone dinâmico. Porque, como eu falei, tratamento e isolamento acústico não costuma ser barato. E considerando que nós aqui somos iniciantes, nós não temos o dinheiro para investir nisso agora. Então, a gente precisa de equipamentos que vão nos ajudar em relação à captação de áudio e controle de ruído. A gente vai entender mais para frente por que o microfone dinâmico é o mais indicado nessa situação. E a gente também vai precisar de um fone de referência. O fone de referência ele vai servir para você se monitorar e para você mixar e trabalhar com áudio ali dentro do programa. E eu poderia colocar aqui monitor de áudio? Sim, mas como a gente não tem um ambiente tratado, nem isolado acusticamente, as caixas de referência, elas não vão servir para nós nesse momento, porque elas vão ter interferência do ambiente e nós não vamos ouvir o resultado fidedigno do áudio que nós estamos fazendo dentro do computador. Por isso, nesse caso, mais indicado é um fone de referência, certo? Agora, passando aqui para a categoria músico. Você que toca um instrumento, você que toca uma guitarra, que toca um baixo, um violão, enfim. Se você quiser gravar ali suas músicas, seu som ali, fazer alguns vídeos, enfim. O que você vai precisar aqui nesse caso? Se você tiver um celular, um tablet, você já tem o principal ali. Outra vez aqui, uma DAW para você conseguir gravar o seu áudio, gravar o seu som. Uma interface de áudio, que é o que vai fazer a conversão ali do sinal do seu instrumento para o computador, que vai transmitir o que você está fazendo para dentro do computador ou do seu celular. E um fone de referência para você se ouvir, e conseguir também mixar o seu som. Eu não coloquei microfone aqui porque eu imaginei que de repente você não seja um cantor. Mas se você for, também não tem problema, você pode incluir aqui um microfone dinâmico. E agora passando para a categoria produtor beatmaker. Mais uma vez, se você tem um celular, um tablet ou um computador, você já tem o essencial para começar, certo? Você vai precisar de uma DAW, você vai precisar de uma interface de áudio, de um fone de referência e de um microfone dinâmico. Por mais que você não vai cantar, se você for produzir algum artista, o artista vai precisar cantar, então você vai precisar aqui de um microfone dinâmico, certo? De um fone de referência também para você monitorar as gravações, fazer suas mixagens, enfim. Então, essas são as 3 categorias principais aqui, mas claro, a gente consegue adaptar isso para qualquer realidade, certo? Agora, partindo aqui adiante. E aqui eu coloquei alguns requisitos mínimos, tanto para celular quanto para computador, seja para Android, iPhone, Windows, Mac, enfim. Eu coloquei aqui alguns requisitos para vocês terem uma ideia, do que vocês precisam ali. Se você for investir também, o mínimo recomendado para você investir. E aqui eu faço uma ressalva muito importante, que esse é o equipamento mais importante do setup, certo? O seu computador, o seu celular, que seja, é o equipamento mais importante do seu setup nesse primeiro momento. Por quê? Porque é nele que você vai fazer todo o processamento, que você vai executar os plugins, que você vai gravar o instrumento, voz. Então, esse equipamento, ele precisa aguentar todos esses processos. Ele precisa ter uma boa configuração. Então,
É o primeiro investimento que você precisa fazer e, pensando a longo prazo, invista o quanto você puder nesse equipamento, certo? Porque é muito importante que você tenha um equipamento para trabalhar, que você não vai ter que ficar tendo dor de cabeça ou se preocupar com alimentações técnicas. Você vai precisar só focar na parte criativa do processo, certo? Então, esse é o equipamento que a gente precisa dar uma atenção especial. Falando agora sobre softwares, né? Sobre DAWs. Como eu falei, é uma estação de trabalho de áudio digital, que é onde a mágica acontece. É onde a gente produz música, onde a gente grava, onde a gente edita e manipula áudio. E há várias opções disponíveis no mercado, tanto para celular quanto para computador. E aqui a gente vai ver algumas que são gratuitas ou que são bem acessíveis para começar, tanto para você usar no seu celular quanto para você usar no seu computador. Primeiro aqui a gente tem o BandLab. Ele é disponível tanto para celular quanto para computador. O interessante dele é que no computador você não precisa necessariamente instalar, você consegue usar no seu browser. Isso é legal porque você não precisa ocupar espaço do seu armazenamento, você consegue fazer tudo ali no seu browser. Você só vai precisar ter uma conexão à internet para fazer isso. E ele tem uma interface muito intuitiva para iniciantes. Ele permite você gravar e editar o áudio, permite você usar samples, também reconhece dispositivos MIDI, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também depois. E possui alguns instrumentos virtuais ali dele mesmo e alguns efeitos também. Porém, ele tem um ponto negativo, é de que os plugins nativos dele, os plugins de instrumento e efeitos, eles não têm muita qualidade e têm alguns recursos limitados. E ele não permite que você use plugins externos, plugins de terceiros. Então, você tem que usar só o que você tem em mãos ali. Isso acaba sendo uma limitação de alguma forma, dependendo do seu caso. Mas ele é super indicado para artistas e músicos, né, que buscam fazer gravações simples, né, sem muita exigência técnica. E para você que é iniciante, que não é muito familiarizado com interfaces de software de produção. E se você tem apenas o seu celular para produzir, você vai conseguir usar ele tranquilamente. A seguir, a gente vai ter o Sonar. O Sonar é da mesma empresa do BandLab, porém, ele é um software um pouquinho mais avançado. Ele é uma DAW completa, gratuita, e com alguns recursos avançados de produção musical. Porém, nesse momento, ele é disponível apenas para o Windows, e diferente do BandLab, ele tem plugins nativos bons, certo? Você consegue trabalhar com qualidade ali. Ele permite você usar plugins externos, e ele conta com uma interface muito intuitiva. Ele tem muitos recursos, como o Step Sequencer, Vocal Online, entre outros recursos. E se você não tem dinheiro para investir numa DAW nesse primeiro momento, o Sonar é uma ótima opção para você começar. Você vai conseguir fazer tudo que você precisa dentro dessa DAW. A gente também tem alguns pontos negativos em relação a essa DAW, que alguns recursos estão disponível apenas para quem tem o BandLab Membership, que é uma assinatura, né, do BandLab. Porém, esses recursos que são exclusivos para essa assinatura, você pode encontrar em outras DAWs também. Uma outra versão desse software que a gente tem também é o Cakewalk Next. Ele pode ser considerado ali uma versão mais aprimorada do BandLab, porém mais completa em recursos do que o BandLab. Pode ser uma ótima opção ali para você que é artista, quer gravar o seu som, precisa de uma coisa mais simples, mais direta ao ponto, porém com mais recursos do que o BandLab. O Cakewalk Next pode ser uma ótima opção para você. Agora a gente vai ter aqui, falando um pouquinho sobre softwares para celular, a gente vai ter o FL Studio Mobile. Ele é da desenvolvedora Fruit Loops, né, que é a mesma desenvolvedora do FL Studio, e é uma ótima opção para quem conta apenas com celular ou tablet para começar. Tem plugins nativos de qualidade boa, que são vários sintetizadores, permite o uso de samples, tem outras ferramentas avançadas como automação, enfim. Você tem tudo isso na tela do seu celular, você consegue produzir uma música inteira ali. Também permite você gravar áudio, MIDI, reconhece dispositivos MIDI também. E é uma porta de entrada bacana se você pretende trabalhar com o FL Studio como sua DAW principal. É uma DAW paga, porém ela é super acessível. Hoje você encontra na Play Store ou na Apple Store por R$18 apenas, para dispositivos móveis, né, para Android e iOS. E também tem uma versão para desktop, né, que você encontra ali por R$ 54,95 na loja oficial da Microsoft. Partindo agora aqui para o universo iOS, né, para o universo iPhone, a gente tem o GarageBand como uma ótima opção também. Para usuários de Mac, de iPhone, eu acho que é uma indicação muito boa, porque ela é gratuita para esse ecossistema da Apple.
e conta com muitas ferramentas boas para produção musical. Conta com plugins nativos de uma qualidade boa, permite que você grave áudio, MIDI e, como eu falei, é uma ótima opção para você que tem esses dispositivos Apple. E tem uma versão para Mac também, que é uma ótima porta de entrada se você deseja trabalhar com Logic Pro, que é uma DAW também muito boa, muito famosa, bastante gente do mundo inteiro usa, e eles têm uma interface muito parecida, né? O GarageBand para macOS com o Logic Pro. Tem uma interface muito parecida, então você já consegue se familiarizar ali com essas duas DAWs se você começar pelo GarageBand, certo? Agora a gente também aqui tem o Reaper, né? O Reaper, ele é uma DAW completa também, que conta com as principais ferramentas de produção musical e até edição de vídeo. Ele vai atender ali desde iniciantes a produtores mais exigentes, né? Embora eu não indique o Reaper para iniciantes no primeiro momento, porque a interface dele pode ser um pouco intimidante, né? Porque ele é uma DAW muito customizável. Então, se você já tem um certo conhecimento, você consegue fazer ele trabalhar para você. Você consegue configurar ele da maneira que você quiser. Porém, para você que está iniciando ainda, não tem muita experiência em relação a software de produção musical, pode parecer um pouco intimidante. O ponto positivo é que tem muito conteúdo sobre essa DAW no YouTube, na internet. Você consegue achar também no próprio site deles manuais de como você começa, de como você configura as coisas. E ele é uma DAW que não é grátis, certo? Muita gente confunde isso. O Reaper não é uma DAW gratuita, porém ele é uma das mais acessíveis que a gente encontra no mercado hoje em dia. Ele custa apenas $60, e aí vai variar de acordo com a cotação do dólar. Porém, um ponto positivo também do Reaper é que mesmo que você exceda ali o tempo de testes, né, ele vai continuar funcionando normalmente e você vai conseguir ainda utilizar todos os recursos que a DAW oferece para você. E eu acho que um dos maiores pontos positivos dessa DAW é a flexibilidade para você personalizar ela. Você consegue ali, através de scripts que a própria comunidade desenvolve, você consegue turbinar o Reaper de uma forma assim, incrível. E é uma DAW muito utilizada por engenheiros de áudio, por quem trabalha com game áudio, com sound design, porque é uma DAW muito versátil, que tem vários scripts que são direcionados para o pessoal que trabalha com esse tipo de coisa. Eu confesso que o Reaper foi a primeira DAW que eu comecei, era a primeira que eu conseguia ter acesso quando eu comecei na produção musical, e é uma DAW que eu uso até os dias de hoje. Hoje já tenho um pouco mais de conhecimento sobre, já, enfim, customizei para trabalhar para mim da maneira como eu gosto de fazer música. Mas fica aí de indicação, se você não tem dinheiro para investir numa DAW cara no momento, se você quer começar por algo que te dá bastante possibilidade para trabalhar com diferentes segmentos, né? Game áudio, sound design, esse tipo de coisa, é uma ótima DAW. Um dos pontos negativos, né, que a gente tem aqui no Reaper é que ele não tem VSTIs nativos, né? Ele não conta com instrumentos virtuais nativos e os plugins nativos dele contam com uma interface meio intimidante, né? Meio old school. O tema dele também, que é esse daqui, a princípio não é muito inspirador para fazer música, mas isso a gente consegue remediar, né? Como eu falei, com vários recursos que a gente encontra, que são desenvolvidos pela própria comunidade que usa a DAW. Então, se isso for um problema para você, você pode encontrar temas alternativos para você usar, como esse aqui que eu deixei de exemplo, que é um ótimo tema, né? E você também consegue utilizar plugins de terceiros. Agora, falando de outras DAWs disponíveis no mercado, a gente conta aqui com o Ableton Live, é uma das mais populares e mais usadas, né, por produtores do mundo inteiro, especialmente no cenário da música eletrônica, porque é uma DAW que ela conta com um recurso, né, de live looping, que você consegue fazer performances ao vivo usando a DAW. Tem a tela de cenas ali que você consegue, enfim, configurar toda uma performance ao vivo. Ela é muito usada ali por produtores de música eletrônica, por DJs. E também é uma DAW intuitiva para quem está iniciando na produção musical. Ela conta com vários plugins nativos que são muito bons. Eu tenho o Ableton também, eu uso para fazer algumas coisas. E tem sintetizadores muito bons, né? Tem plugins de efeitos muito bons também. Recentemente, né, eles agora estão com uma nova forma de aquisição muito bacana, que é conhecida como Rent to Own, que é onde você meio que aluga a DAW por um tempo ali, você paga esse valor apenas, $14,54, né? Você paga esse valor aqui por mês durante 2 anos e após esse período você tem a licença vitalícia ali do software. E é um software muito bacana, né? Para quem está começando, é muito intuitivo. E se você gosta de música eletrônica e trabalhar com performance ao vivo,
é uma ótima opção. Então tem aí uma outra indicação para vocês. Bom, a próxima DAW que a gente tem aqui é o famoso FL Studio. É uma DAW muito popular entre produtores e beatmakers, especialmente do cenário ali do hip hop, enfim. E conta com os principais recursos, né, de produção musical. Tem uma vasta biblioteca de plugins e efeitos, com uma qualidade muito boa. E é uma das DAWs mais utilizadas do mundo inteiro. O diferencial do FL Studio, a gente pode colocar ali, que é o Step Sequencer, que é um recurso que beatmakers gostam muito. E, além disso, ela pode ser considerada uma DAW acessível, porque atualmente, né, ela conta com uma conversão ali de moeda para nossa moeda, que é o real. E até o momento que eu fiz esse material, eu não sei quanto tá agora, eu vou consultar e deixar para vocês aí. Ela estava custando apenas esse valor aqui, ó, R$369. A versão intermediária da DAW, que é a Producer Edition. Porque hoje em dia o FL Studio ele conta com 4 modalidades, né? Tem a Fruit Edition, que é a mais básica. Depois tem essa, que é a intermediária, que é a Producer Edition. Depois tem a Signature, que acho que é como se fosse uma assinatura, que também tem muitos recursos. E tem a All Plugins Bundle, que é quando você tem a assinatura completa, que vem todos os plugins da DAW. Então é uma opção também, se você gosta do FL Studio, né, se você pretende trabalhar com ele, tá mais acessível hoje em dia. Então, se você pretende trabalhar com o FL Studio, vale a pena juntar um dinheirinho aí para comprar ele. Falando agora sobre interface de áudio, que a gente já comentou um pouquinho nos slides anteriores, né? A interface de áudio, ela é o hardware, né, responsável pela conversão do sinal analógico para o sinal digital. E o áudio digital, como eu falei, ele é representado por código binário. A interface ela é responsável por fazer essa comunicação do analógico com o digital no computador. E com isso a gente precisa considerar uns pontos importantes na hora de escolher a nossa interface de áudio, sendo eles a quantidade de entradas e saídas. Por exemplo, se você vai gravar mais de um instrumento ao mesmo tempo, o ideal é que você tenha mais de uma entrada. Então, se você gravar uma voz, violão, enfim, o interessante é que você tenha no mínimo 2 entradas. 24 bits é o padrão recomendado. É o padrão que você consegue ter essa conversão do sinal ali com uma qualidade boa, certo? Que a taxa de amostragem, ela determina a qualidade da representação do áudio, como eu falei para vocês nos slides anteriores. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre microfone. A gente tem 2 tipos de microfone, a gente tem os microfones dinâmicos e os microfones condensadores. O microfone, o que ele faz, basicamente, ele capta as vibrações sonoras, né, e converte elas em sinal elétrico, certo? Então, elas possibilitam que a gente registre o som, que a gente transfira os sinais elétricos que a gente está captando para um equipamento de amplificador de som ou para uma interface de áudio que seja. E como eu falei, a gente tem 2 tipos, que é o microfone dinâmico e o condensador. O condensador, ele tem uma sensibilidade maior, então ele capta mais detalhes, ele capta mais nuances e variações do som. E isso torna ele mais exigente em relação ao ambiente onde ele é utilizado. É aí que entra aquela questão, né? Se a gente não tem um ambiente acusticamente isolado e tratado, não é indicado o condensador. Por quê? Porque ele vai captar ruídos externos, ele vai captar barulho, então vai interferir nas nossas gravações, não é o indicado nesse contexto. Já o microfone dinâmico, ele possui uma sensibilidade um pouco menor, ele capta menos sons ambientes, menos sons que estão ao redor, certo? E por isso ele é altamente recomendado para gravações em locais que não têm tratamento nem isolamento acústico, porque ele vai captar menos ruído e ele vai te entregar um resultado melhor em termos de gravação. Então, quando você for escolher o seu microfone, é importante se atentar nesse detalhe. A gente vai falar agora um pouquinho sobre fones de referência. Eles são fones de ouvido e também é um dos mais importantes equipamentos do setup, porque é com fone que você vai ouvir o que você está fazendo, que você vai mixar, que você vai processar o áudio. Então, eu acho que depois do seu equipamento onde você vai fazer tudo, né, que é o celular ou o computador, um dos mais importantes é o fone, porque se você não tiver um fone de referência adequado para fazer música, né, para produzir música, você não vai conseguir um resultado tão bacana nas suas produções. E eles são diferentes dos fones comuns. Os fones de referência, eles procuram, né, uma resposta sonora mais equilibrada. Então, eles vão te entregar o que de fato está acontecendo ali na sua DAW. Ele não vai ter excesso nem falta de frequências. Então, ele vai te permitir ali tomar decisões mais decisivas e conscientes no seu processo de produção. E a gente tem 2 tipos principais desses fones aqui hoje em dia, que são os fones
fechados e semi-abertos. Os fones fechados, né, eles isolam mais, eles evitam vazamento, né? E os fones semi-abertos, eles são mais naturais, eles têm essas aberturas aqui, né, para ser mais espacial, né, mais ambiente. Então, se você não tem um ambiente tratado, o indicado é que você use um fone de referência fechado. No meu caso, eu tenho um semi-aberto, eu não tenho espaço tratado e eu sinto as consequências disso no meu dia a dia, né? Eu preciso até, inclusive, comprar um fone fechado. E aí eu coloquei aqui como exemplo, né, um dos principais que a gente encontra hoje no mercado. Esse aqui é o AT2020, né, da Audio-Técnica. Ele é muito bom, uma qualidade bacana, né, de fone fechado. E a gente tem um Samsung SR850, que é muito bom também. Então fica aí de opção se você tiver interesse. E também vai estar lá no e-book, né, o link para você comprar eles. Bom, essa foi a primeira parte do nosso workshop. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar, vocês podem perguntar, que eu vou estar atenta aí para poder responder vocês da melhor forma possível. Muito obrigada por você ter assistido até aqui, por você ter entrado aqui nessa jornada de conhecimento comigo, e a gente se vê no próximo.